Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Antônio da escola AJCEL e trago aqui uma novidade para vocês. No passado eu tinha bastante dificuldade, bastante dificuldade em fazer concertos envolvendo o reparo de placas, porque eu tinha pouco conhecimento dos esquemas elétricos. Eu até tentava um pouco no achismo, utilizava a tentativa de certo ou errado, tentativa e erro, e algumas vezes até que dava certo, mas na maioria não. Na maioria das vezes a gente trabalhar com achismo na eletrônica não funciona. Então, com o decorrer do tempo, de bancada, a gente vai aprendendo, vai pegando experiência e vai aprendendo a utilizar dos protocolos corretos, da forma certa de se fazer análise e se fazer bons reparos. Foi aí que eu aprendi a utilizar os esquemas elétricos dos fabricantes, os diagramas esquemáticos. Se vocês dominarem bem a interpretação dos esquemáticos, vocês conseguem fazer a maioria dos reparos aí da forma correta e acaba achando os defeitos que até então, sem dominar esse tema, acaba ficando muito mais difícil. Então, pensando nisso, eu passei alguns meses aqui estruturando um curso de interpretação de esquema elétrico para o técnico do zero, do iniciante. Então eu fiz um curso para que vocês possam utilizar bem os esquemas elétricos e sair um pouco do achismo. É onde vocês vão conseguir arrumar mais e errar menos, e consequentemente ter mais dinheiro, tá bom? Então fica um pouquinho aí no vídeo que eu vou dar algumas dicas para que vocês possam entender um pouco mais como que funciona o esquema elétrico. O que é o esquema elétrico? Ou o diagrama esquemático, vamos chamar assim, O diagrama esquemático nada mais é do que o mapa da placa de um smartphone. Neles vocês vão encontrar todos os componentes e as suas interligações. Então nós temos aí, a partir desse documento, as ligações, quem está à frente de quem, os valores, as referências. Então é como se fosse a planta de uma casa, Quando se vai fazer algum tipo de reparo elétrico ou hidráulico, pode-se tentar a sorte, quebrar a parede em diversos lugares para ver se acha o lugar defeituoso, como você pode ter a planta, ter esse mapa e facilitar aí a sua vida, para que você possa seguir de forma mais certeira. Só que tem algumas coisas que vocês têm que já conhecer para que vocês possam avançar bem no estudo de esquemas elétricos, Não é apenas saber ler e interpretar as linhas, não. Nós temos que juntar algumas informações para que nós possamos trabalhar de forma mais fácil, Vamos dizer assim. E além de componentes, interligações, nós também vamos encontrar aí nos esquemas elétricos siglas, simbologias e nomenclaturas. Então é isso, na verdade o diagrama esquemático ou mapa da placa é um documento que contém informação a partir dos componentes, e essas informações elas chegam para nós através de siglas, simbologias e nomenclaturas. Siglas são abreviações de palavras ou termos técnicos, Por exemplo, VBAT. Sabemos aí que V representa a unidade de medida da tensão. V é volt, BAT é de bateria. Então nós temos aqui uma tensão que deriva de uma bateria. Então essa malha ou linha que você está estudando, ela pode ter essa referência por essa razão. A mesma coisa VREG. VREG seria uma tensão regulada, ou uma tensão que sai de um regulador. Já não é a mesma tensão VBAT. Ela pode até derivar da VBAT, mas ela passa por um regulador e passa a se chamar VREG. PP é uma forma que a Apple utiliza de mostrar que é uma linha de tensão. É uma linha que teria também a representação aí de volts, da letra V. Só que a Apple coloca isso como power positivo, seria força positiva ou tensão positiva, ou protocolo positivo, mas também é uma malha de tensão, é uma malha que vem alimentação. O LCM, que está à frente do PP,
de trás para frente seria módulo de cristal líquido. E o BL é backlight. Então, módulo de cristal líquido é a tela, né? A Apple se refere ao display, tá? E BL seria o backlight. Backlight é um termo utilizado aí para telas que que recebem luz pela parte de trás, tá? Então, back seria de voltar, né, de trás, e light seria luz. São as telas de LCD. Então, essa malha, né, que vocês estão vendo com a referência PP, LCM, BL, é uma malha de tensão, de alimentação, para alimentar o seu módulo de cristal líquido, que é o display, só que no setor de backlight, no setor de luz traseira. Tá? Abaixo, ó, VDD. VDD seria o V, tensão, de dreno direto. É por onde entra uma alimentação. 1P8 seria o valor que vocês teriam aí de aferir nessa malha, 1.8 volts. E AP seria processador de aplicação, se refere à CPU. Então quer dizer que VDD 1P8 AP é uma malha de tensão, é alimentação de 1.8 volts que vai para a CPU, diferente das malhas digitais, que teria outro tipo de nome, né? de sigla, né? VBus abaixo. VBus continua sendo tensão, o V, né, de volts, e o bus seria barramento universal serial. Seria a tensão do USB. Tá? Sempre que vocês pegarem aparelhos para fazer análise por carregamento, por carga, vocês vão se deparar no começo da sua análise com uma das malhas, né, identificada como VBus, que parte do conector USB. Bate-term seria bateria, e term tem a ver com temperatura, né, térmico, né? Então seria uma malha de temperatura da bateria. Então aí algumas das siglas, tá? Importante destacar que você não precisa decorar, tá? Não dá para decorar porque elas são muitas, mas algumas delas têm padrões universais, né? As que têm padrão universal, como VBAT, por exemplo, vai ser sempre tensão da bateria. VBus sempre será a tensão do USB. Então a gente tem sim que decorar algumas e as outras, né, ter a curiosidade aí de tentar decifrar, tentar ver qual que é o caminho dessa malha, porque na verdade, né, nós estamos falando de siglas, mas já virou o nome de uma malha. A malha nos esquemas elétricos está para nós, como se fazer uma analogia aqui, tá bom? Como se fossem ruas, né? A gente sabe que essa rua ela vai até um CI porque eu sigo ela pelo nome dela, e o CI seria o endereço. Então tratem o esquema elétrico dessa forma. A gente sempre pensa em colocar início, meio e fim, mas tentem montar um cenário onde vocês consigam enxergar de onde sai, por onde passa e onde chega. E todo esse caminho, né, pode ser percorrido pelo nome da malha que vocês estão identificando aí, utilizando algumas siglas, algumas abreviações. Isso vai ajudar demais no entendimento do setor, tá bom? Então vamos lá. Então siglas são abreviações de palavras ou termos técnicos. Simbologia. Bom, simbologia é o que vai representar o componente na placa, ou seja, ao invés de vocês encontrarem o desenho do componente eletrônico, que seria muito difícil de fazer, né, tomaria muito tempo e também não teria como ter um padrão exato, porque cada um vai desenhar num formato, então adotou-se aí símbolos para poder representar aí cada um dos componentes. Então simbologia é isso, tá bom? Simbologia também algumas tem padrão universal, então decorem, pelo menos as que têm esse padrão universal, tentem decorar, que vai facilitar bastante também a interpretação do esquemático. Então nós temos aí a simbologia de um capacitor e a simbologia de um resistor. Tá? Os símbolos também eles podem ser encontrados de formatos diferentes também. Mas vamos pegar esses dois aqui, que são os mais usados, tá bom? Vamos lá. Então simbologia é o que vai representar o componente no mapa, né, no esquema elétrico. E depois a nomenclatura ou terminologia. Nomenclatura é a forma que o engenheiro ou projetista, quem estiver lá fazendo o esquemático, é a forma que ele achou de identificar cada um dos componentes. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, ó, a letra D é a nomenclatura que vai identificar um diodo, a letra C vai identificar um capacitor,
L um indutor, né, ou bobina, né, R resistor, U para circuito integrado e daí por diante, tá bom? Então já sabemos que o nosso mapa ele apresenta caminhos e dentro destes caminhos nós vamos encontrar siglas, simbologias e nomenclaturas. Algumas das siglas contidas aí no nosso caminho terão padrões universais e dentro desses universais aí nós tentamos decorar alguns, tá bom? Então isso aqui é o começo, tá? É o começo de que vocês têm que ter para poder trabalhar na interpretação do esquema elétrico. Aproveitando, antes da gente seguir aí no vídeo, quero fazer um convite para vocês, tá bom? Como eu já citei aqui, é um curso de interpretação de esquemas elétricos que ainda está sendo desenvolvido, tá? Eu já gravei mais da metade das aulas, mas ele não está terminado. E eu quero fazer dar um presente para vocês, fazer uma promoção de pré-venda, tá? Eu vou criar aqui um grupo de WhatsApp que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, tá? E quem tiver interesse de comprar o curso na pré-venda, ele vai ficar por R$59, tá bom? Mas isso apenas para o grupo, tá? Eu tô pedindo para que vocês entrem no grupo para que eu possa medir o nível de interesse, né? Para poder colocar uma temperatura, né, nesse produto. E aí dentro desse grupo, as pessoas que estão no grupo, eu vou fazer esse curso por R$59, tá? É um curso de interpretação de esquema elétrico que vai ajudar o técnico iniciante, até mesmo intermediário, tá? Para que vocês possam realmente dominar, né, todas as páginas do esquemático, tá bom? Então quem entrar no grupo do WhatsApp, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, né, para adquirir o curso na pré-venda, vai pagar R$59 pelo curso, tá bom? Então eu espero ver vocês lá. Até mais. Segue o vídeo aí, vamos ver um pouquinho mais o que a gente consegue entender, né? O que a gente consegue aí pegar de interessante aí na apresentação do curso de interpretação de esquemas elétricos, que é diferente do curso de microeletrônica. Esse aqui o foco é interpretar as malhas aí do PDF, tá bom? Então segue no vídeo aí e a gente se fala depois. Uma outra coisa muito importante que vocês devem ter também essa curiosidade de entender é o diagrama em blocos, né? Alguns fabricantes eles colocam para vocês baixarem o layout, que é um arquivo, o diagrama esquemático, que é outro arquivo, o troubleshoot, que é um passo a passo que eles deixam ali para vocês facilitar um pouco a vida do técnico, de quem está fazendo a análise, e também tem um diagrama em blocos. O diagrama em blocos nada mais é do que uma visão geral de todos os setores. Então você enxerga numa página só todos os envolvidos. É claro que é resumido, né? Uma forma resumida. Então vocês não vão ver os componentes analógicos. Vocês não vão ver aqui nesse diagrama em bloco capacitor, resistor, diodo, bobina. Mas vocês conseguem perceber, por exemplo, olhando aqui na parte direita, eu tenho aqui o IFPMIC e nesse diagrama em blocos eu já tenho entendimento que tem um circuitinho OVP aqui embaixo que está conectado a ele. Eu tenho um conector do tipo C que também está conectado ao IFPMIC. Eu tenho um flash LED, eu tenho um Vibra que está conectado e a bateria. Então é isso que me diz o diagrama em blocos. Eu consigo numa mesma página enxergar alguns setores se conectando. Se eu precisasse ver essa informação no diagrama esquemático, aí eu já teria que pular por algumas páginas, teria que expandir um pouco mais aí a minha busca, tá bom? Então isso é o diagrama em blocos, tá? É uma parte do diagrama esquemático que me dá uma visão geral aí de todos os setores numa única página, tá bom? Bom, além de toda essa informação aí que vocês estão tendo, para que vocês possam começar a trabalhar com diagrama, interpretação de esquema elétrico, é importante que vocês saibam que isso mostra apenas caminhos, tá? Então quando eu tenho um diagrama, que eu chamei de mapa aqui no começo do vídeo, né, eu mostro que existe um caminho que será percorrido. Só que para que eu possa percorrer esses caminhos, eu tenho que estar preparado. Vocês, né, vocês têm que estar preparados. Ou seja, vocês precisam conhecer cada um dos componentes que vão se apresentar nesse caminho. Porque vocês vão precisar testar, vocês vão precisar provar esses componentes. Então é muito importante saber, por exemplo, o que é um capacitor.
qual que é a sua função, né? Aqui está o capacitor, ele tem como sua principal característica o acúmulo de cargas elétricas em duas placas que são separadas por um material dielétrico. Então isso é um capacitor, é algo que se parece com uma pilha, mas isso é apenas uma das informações que vocês têm que ter a respeito desse tipo de componente, mas precisamos de mais. Nós precisamos saber como que esse capacitor está associado naquele lugar ali que eu estou tentando testar, né? Então eu tenho aqui uma forma de associação em série. O que é uma associação em série de um componente aí na placa? É uma forma onde o componente ele tem os dois lados tocando a mesma malha. Então vejam aí que nós temos um capacitor onde um lado a linha é positiva e do outro também. Isso é associação em série, tá? Os dois lados do componente participam da mesma linha ou da mesma malha. Já a linha de baixo seria uma linha negativa, uma malha negativa, não participa, tá? Então isso é associação em série. Já na associação em paralelo, aí esse mesmo capacitor ele toca nas duas linhas, tá? Então ele também faz um trabalho diferente. Então, além de vocês terem que saber identificar o componente, vocês têm que saber o que o componente faz, precisam saber como que ele está associado, e aí a partir da associação, vocês precisam também entender qual a sua aplicação prática nesse cenário. Isso eu vou passar para vocês dentro desse treinamento, tá bom? Fiquem tranquilos, eu estou apenas apresentando um pouco do que vocês precisam saber para trabalhar com análise e interpretação de esquemas elétricos, tá? Para se trabalhar com análise e interpretação de esquemas elétricos, vocês têm que pensar que é a mesma coisa que vocês já fizeram no passado, no momento que vocês foram alfabetizados. Quando vocês foram alfabetizados, vocês aprenderam primeiro a identificar as letras, né? Vogais e consoantes, depois formar sílabas, palavras e frases. Aqui é a mesma coisa, tá? Não dá para pular alguma dessas etapas, tá? Tem que ter início, meio e fim, tem que ser como se fosse uma escadinha mesmo, que a gente vai subindo degrau por degrau, para quando chegar lá no topo, eu quero que vocês estejam bem preparados, que vocês não tenham mais dúvidas nenhuma quando se depararem com esse tipo de material, tá? Nós vamos aprender nesse curso a identificar todas as malhas de todos os setores, tá? E dentro desse curso eu também pretendo mostrar para vocês forma de teste. Só que esse curso, pessoal, de leitura e interpretação de esquemas elétricos, ele não vai ter foco em reparo de defeito, tá? Então vocês não vão ver nem soldando, nem medindo componentes para tentar achar defeito. Esse curso é de leitura e interpretação. Vocês vão aprender a utilizar essa ferramenta aqui, ó, utilizar o esquemático de cada fabricante, tá? Para que vocês possam fazer os reparos e sair daquela questão onde só se faz conserto se achar uma solução pronta lá na internet. É daí que vocês têm que sair, tá bom? Isso é uma coisa que funciona, tá? No YouTube tem muito tutorial bom, mas nem sempre aquele tutorial que deu certo para aquele técnico que fez o vídeo vai dar certo da mesma maneira aí para vocês. E aí cabe a vocês, né, ter mais conhecimento para poder explorar um pouquinho mais essa placa e utilizando os testes. Bom, associação em paralelo é uma forma onde o componente está tocando, cada um lado dele toca uma malha, né? O lado de cima a linha positiva e o lado de baixo a linha negativa. Bom, e o que muda isso aí, né? Qual que seria a função desse componente trabalhando em série ou paralelo? Qual que seria a sua aplicação prática, né? Bom, tem várias, né? Uma delas, se tratando aí de um capacitor, quando ele é colocado em série, ele está com a função de acoplamento. Para que vocês entendam acoplamento, desacoplamento, vocês primeiro precisam saber como que a carga elétrica, os elétrons, como que as coisas passam por dentro do capacitor, tá bom? O capacitor de acoplamento, ele está em uma situação onde ele deixa passar uma frequência, né, ou uma corrente alternada e ele barra a tensão contínua, tá? Então, uma situação onde um CI
se comunica com o outro através de uma frequência, o capacitor de acoplamento é colocado, tá? Ou até mesmo, eu coloquei ali uma frequência de áudio, né? Quando você tem que transportar áudio de um microfone para um codec, ou de um codec para um alto-falante. Nessas situações é necessário aí ter esses capacitores aí de acoplamento, e também eles têm a função de eliminar o ruído, né? Então isso é capacitor de acoplamento, tá? É acoplar, né? É ligar uma coisa na outra, tá? E nessa condição ele fica em série, tá? Em série na placa. Bom, na associação em paralelo, onde cada lado toca uma malha, ele já vem com uma função um pouquinho diferente. Aí ele pode ser filtro, uma delas, né? O que seria? Ou filtro ou um acumulador de energia, né? Na verdade, ele tem a função aí de manter a estabilidade dessa malha, né? Se você tem uma situação, por exemplo, backlight, nós falamos agora há pouco de backlight, né? Onde existe um circuito integrado que está fazendo um chaveamento para aumentar a tensão na saída, esses capacitores que ficam depois, na saída do circuito de backlight, eles ficam ali acumulando energia e descarregando para acender os LEDs da tela. Então, sem esses capacitores, a chegada dessa energia lá nos LEDs poderiam vir de forma ruim, né, com algumas oscilações, né, o que prejudicaria aquele acendimento perfeito, né, ou até mesmo poderia não chegar com a mesma intensidade. Então é isso que um capacitor de acoplamento não, é isso que um capacitor de filtro pode estar fazendo aí na malha, tá bom? Então ele fica em paralelo, né, e ele se carrega e descarrega de uma forma muito rápida, sustentando aí a referência da malha ou a referência da linha. Bom, além de saber, né, quem é o componente, como ele está associado e o que cada associação difere da outra em termos de aplicação prática, vocês vão precisar também, para trabalhar bem os esquemas elétricos, saber a forma de teste para cada componente. Então, se você tem ali um capacitor, você tem que saber o que eu posso provar com multímetro, o que eu posso provar com capacímetro, ou até mesmo com um capa-check, né? Uma ferramenta que pode medir aí a qualidade desse capacitor, a sua vida útil. Então, e outras coisas mais, osciloscópio, né? Teste de condução reversa. Então, quando o técnico conhece mais de uma forma de testes para aquele mesmo componente, então ele tem mais parâmetros aí para dizer se o componente está bom ou ruim. Tá? Então tem que conhecer o componente, saber a sua aplicação prática e quais as formas possíveis para que ele seja testado, tá bom? Bom, a partir desse momento, o que vocês vão precisar agora é saber por onde começar, tá? Primeiro, qual a ferramenta que eu posso ter para ler os arquivos de PDF, né? Para abrir os PDFs, né? Lembrando que eu vou trabalhar nesse curso com esquemas elétricos, né? Vou apresentar também algumas ferramentas de mapeamento, mas o nosso foco maior sempre será a leitura e interpretação do esquemático. Então vamos apresentar aí onde baixar, eu vou dar algumas dicas aí para vocês que possam, tanto gratuito como alguns arquivos que precisam ser pagos, né? Quais as ferramentas que podem se utilizar para a abertura e leitura desses arquivos e por onde que vocês devem começar sempre que vocês precisarem fazer um tipo de análise. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos imaginar uma situação onde eu tenho um celular que ele não reconhece um fone de ouvido, tá? Então eu tenho aqui um conector de fone de ouvido que eu já testei vários fones e nenhum funciona. Bom, eu tenho que fazer análise na placa, né? Porque isso aqui é um periférico, isso aqui está fora do esquema elétrico. Só que isso aqui se comunica com a placa através de um flex. Então nós vamos identificar onde que esse flex se conecta na placa e a partir desse lugar é que nós vamos abrir o esquemático e identificar quais os componentes que estão envolvidos aí no funcionamento de um fone de ouvido. Então vamos lá. Esse conector do flex, do fone de ouvido, ele se conecta à placa neste conector FPC. Tá? Então é isso que vocês vão procurar lá no esquema elétrico. Agora nós vamos abrir o diagrama esquemático correspondente ao modelo dessa placa. Vamos identificar primeiro
este conector e vamos ver quais as malhas que tem a ver com o defeito apresentado. Tem que se trabalhar com sintoma também, tá? Não faz sentido eu testar todos os terminais, porque alguns deles não fazem, não controlam as funções do fone de ouvido, que vai através do conector, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui no esquemático e vamos ver através do layout qual o código que representa esse conector e depois na parte esquemática quais as linhas que tem a ver com o funcionamento do meu fone de ouvido através do conector. Então vamos lá. O layout é essa figura que se parece com a placa. Vou pegar, tem dois lados, né? Sempre vocês vão ver, o lado bottom, lado top, né? O lado A e lado B. Bom, aqui na parte de baixo eu tenho aqui já o código que representa o conector FPC da placa que recebe o flex do conector do fone de ouvido. Ele está identificado aqui como HEA5000. Então é ele quem eu vou buscar agora na parte esquemática. Então vamos lá, vou dar 2 cliques rápido aqui, vamos ver se eu consigo copiar. Copiei. Vou clicar aqui em Find Next, né, que é a próxima busca. Aqui não é o PDF, eu estou utilizando aqui da ADZKJ, mas poderia ser da mesma forma se fosse num PDF, né? Num arquivo de PDF, eu iria abrir essa busca digitando no teclado aqui do computador Ctrl F, né, o Ctrl Find, aí ele abria essa busca, eu ia digitar esse código e apertando Enter, tá? Então a forma de buscar é a mesma. Vamos lá, vamos pegar o HE5000 em forma esquemática. Bom, tá aí, peguei a forma esquemática. Quando vocês pegarem essa página, aí vocês vão ter que ter a curiosidade de interpretar todas as informações que estão contidas aqui, tá bom? Então vejam aqui, ó. Vamos lá. Ear Jack, Home Key e Touch Key. Então são as funções que estão atreladas a esse conector, tá? O que seria Ear Jack? Vamos copiar aqui, ó, Ear Jack. Vou dar um Ctrl C. Vou abrir lá o Google. Vamos abrir aqui o navegador. Vamos colocar aqui no Google Tradutor e dar um Ctrl V. Ear Jack, tá aí, é fone de ouvido, tá? Então nós temos um setor de fone de ouvido que parte ali do conector, ou chega até aquele conector FPC. Bom, vocês estão vendo aí que o assunto é bastante extenso, né? A gente poderia ficar horas aí falando de análise, interpretação de esquemas elétricos e poderia ir muito mais longe, né? Bom, a intenção desse vídeo não é isso, tá? Não é fazer uma análise agora, é só para despertar a curiosidade, tá? Para que vocês possam se interessar em estudar os esquemas elétricos, que vocês possam aprender. Acreditem, tá? Vai fazer diferença aí na bancada de vocês, tá bom? Então tá, eu deixei o grupo, o link do grupo aqui embaixo para vocês entrarem lá o link do grupo do WhatsApp, né, para que vocês possam participar e para que vocês possam, assim que eu lançar esse curso, pagar um precinho baixinho de R$59, tá? Mas vou lembrar, vou reforçar, tá, pessoal? Esse valor de R$59 eu só vou deixar para pré-venda, e a pré-venda vai ser apenas para quem está dentro do grupo, tá? Então se você conhece alguém que tem interesse por esse assunto, que quer se aprimorar aí na leitura e interpretação de esquemas elétricos, quer aprender um pouquinho mais, compartilha o vídeo, chama ele lá também para o grupo, tá? Vamos fazer um negócio bem bacana, uma campanha bem bacana para quando o curso sair, vocês serem os primeiros e conseguirem pegar nesse precinho camarada, tá bom? Então muito obrigado aí por vocês assistirem até aqui, espero vocês lá e tamo junto!